Vamos fazer horta? Já que Por você favor, comprou suas né? plantinhas. Pelo amor de Deus. Vou receber aqui o querido Randolph Dêncio. Seja bem-vindo. Muito Vamos obrigado. então tirar nossas dúvidas sobre esse assunto, que muito me interessa. É tão gostoso, né? Ter temperinhos em casa, poder usar na cozinha. E tá muito em alta também, porque a alimentação, quanto mais natural, mais saudável possível, as pessoas estão muito interessadas nesse tema. Sim. Todo mundo quer saber, né, onde colocar, quais podem ser cultivadas, quais não pode, e tem algumas regrinhas básicas para poder ter sucesso nessa empreitada. É bem Se eu simples. não tiver um quintal em casa, eu consigo ter uma horta mesmo assim? Consegue, vai ser de menor proporção, né? Você pode usar o chão com plantinhas apoiadas, como a gente tem os vasos aqui apoiados na bancada, e posso usar também as paredes para isso, quem mora em apartamento, mas o mais importante são as condições mínimas para você conseguir cultivar, porque você pode fazer muda a partir de um galinho, por exemplo, de alecrim que a gente tem aqui, eu posso espetar num copinho com terra ou num outro vaso e conseguir que aquilo vire uma muda. A partir daí eu tenho que dar condições mínimas para aquilo se desenvolver e ficar a ponto de eu conseguir colher e consumir. E quais são Aquela. essas condições mínimas que são importantes que a gente respeite, né, para que a nossa hortinha viva? Viva bem. Bem, né? Bem. Dure. E dê muita, É. muita colheita. O principal é a quantidade de sol por dia. São pelo menos 4 horas de sol por dia para todas elas. Algumas, por exemplo, a gente tem aqui na frente manjericão verde com manjericão roxo, já seria um sol pleno. Se a pessoa só tiver ali uma varanda que pegue sol o dia todo, não tem preocupação nenhuma. Certo. Já uma hortelã que está aqui nesse vaso vermelho, É mais delicado? é um pouquinho mais delicado, seria esse mínimo de 4 horas de sol, e a rega delas também vai variar. Até eu conversei aqui com uma produtora, ela falou, eu achei que pudesse colocar todas num canteiro e cultivar e começar a colher. Na verdade, algumas podem ficar juntas, mas a hortelã, por exemplo, ela acaba tomando conta, se for um canteiro pequeno, então, por ser uma planta mais rasteira, ela vai por baixo também, as raízes vão se espalhando. Então o hortelã pode acabar matando minha outra plantinha. No primeiro momento não, mas com o tempo sim. Certo. Para você sentir o aroma da hortelã. Nossa, que delícia. Aí você já pode pensar num suco de abacaxi com hortelã. Um chazinho. Um chazinho, aí tem uma infinidade de coisas pra gente explorar. Então, primeiro assim, essa quantidade mínima de sol vai favorecer demais o nosso cultivo. E depois a qualidade da muda também. Não adianta eu pegar qualquer... Eu falei do galho do alecrim, né? Sim. O alecrim pega muito fácil, mas outras não. Então, uma mudinha de boa procedência, de boa qualidade, também vai garantir o sucesso do nosso cultivo. E como que eu posso plantar corretamente essa mudinha? Independente, olha, eu trouxe aqui um vaso de barro, né, de cerâmica, para a gente fazer o plantio, que é o que eu mais gosto. Eu acho que isso é uma aparência bacana, por lembrar a terra. Os meus temperos e hortaliças eu tenho em vasos de cerâmica. O processo para todos é o mesmo. Só para completar, o terceiro fator mais importante é a qualidade do solo. É muito, muito importante. Para hortaliça, para frutíferas em vaso, importantíssimo a qualidade do solo. Então, como é que eu sei diferenciar? Vou pedir para você continuar segurando. Normalmente, no quintal, se eu cavar um quintal de terra, eu vou encontrar um solo assim, com uma terra um pouco mais clara. Mais seca também, né? Mais seca e mais pobre em nutrientes. Uma análise visual me diz que essa terra mais escura já é mais rica em nutrientes. Então, isso vai ser muito importante para a qualidade e para a saúde das nossas plantas. Então, no meu quintal, eu posso turbinar essa terra? Posso turbinar. Se eu tiver uma terra assim, eu posso enriquecer com esterco de gado, humus de minhoca. Aí tem uma série de coisas que a gente consegue trabalhar essa terra. Quem não tem, por exemplo, quem mora em apartamento e não tem terra nenhuma, nem no prédio... Escolha uma boa terra, então. Compre uma terra de qualidade, que já vem ali no saquinho escrito que ela tem calcário, humus de minhoca, esterco, e não vai se preocupar com isso no primeiro momento. Então, independente do vaso, o plantio pede uma camada de drenagem. Que é a primeira camada, então. A gente tem um vaso aqui com furo, né? Dá pra ver direitinho aqui, ó. O vaso aqui. Com o furo com embaixo. Com furo, exatamente. E eu trouxe a argila expandida, que é uma bolinha, né, de cerâmica, que é muito bacana porque ela deixa o meu vaso leve. Mas assim, isso aqui eu posso fazer com caco de telha, com pedacinhos de isopor picado, com pedrinhas. O mais indicado é essa porque ela é leve, então vai me ajudar em tudo. Coloquei uma camada, então. Uma camada, vai ser mais ou menos uns 15 a 20% do vaso. Tá. E entro com a minha terra maravilhosa, fazendo a segunda camada. Até metade mais ou menos então do vaso, Isso. né? Eu sempre vou usar uma proporção, eu vou medir antes.
Eu poderia colocar aqui, ó, eu sei que está numa altura boa, ou vou colocar aqui por fora, ó, para ver que se eu fizer o plantio até onde eu coloquei a terra, eu consigo pôr a muda. Esse é um medidor que a gente faz para não... Eu uso a muda mesmo como medidor. Como medidor, isso. Eu coloco ela aqui, eu sei que está numa altura boa. Aí a maioria delas vai vir em saquinho, nesses saquinhos que os produtores fazem as mudas. Tá. Então eu retiro. A terra tá mais parecida com a outra, né? Porque para fazer mudas em série, eles não precisam se preocupar com uma terra muito rica. Muito rica. A preocupação é nossa, então, no plantio, Exatamente. né? Eles fazem com estacas ou com sementes, aquilo germina e eles põem para comercializar. Tá. Então eu vou até, na hora de fazer o plantio, é importante que eu dispense um pouco dessa terra que está aqui. Vou deixar ela cair no vaso porque ela vai misturar com a minha terra boa. Porque se eu puser esse bolinho bem duro com essa terra que não é tão boa, a planta não se desenvolve tão bem. Os nutrientes da terra boa não conseguem chegar nessa planta tão rápido, né? Exatamente. E as raízes também não saem daqui com tanta facilidade. Ó, você viu que a gente tinha medido, ela para certinho aqui na altura adequada. E aí eu completo com terra? Completo com uma terra que a gente tem aqui do lado, que é a nossa terra bem rica. Perfeito. Depois de quanto tempo essa minha mudinha vai pegar? Olha, essas de saquinho, elas já vêm enraizadas e pegas. Aí se a gente fizer muda com galho, né, que seria uma estaca, aí vai sendo diferente. Mas o melhor sinal que o procedimento foi bem sucedido e que a gente deve observar em todas as plantas são as pontinhas para ver se tem folha nova. Isso Qualquer é um bom planta. sinal de que, a plantinha está feliz. É um ótimo sinal. Por mais que tenha rolado um estresse, você fazer o plantio, ter mexido com o torrão, se eu tiver folhinha nova nas pontas, é o meu sinal de que aquilo foi bem sucedido. A quantidade que você vai colher depende. Se eu for fazer um tempero, colocar por cima de uma Tem um carne... máximo que eu posso colher de uma planta? Não. É usar o bom senso, Tá. por exemplo. Se eu quiser usar muitas partes dela, a gente vai chamar de poda drástica. Eu venho cortar aqui embaixo, é como se eu fizesse uma poda bem drástica. A parte que sobrou aqui vai rebrotar, mas eu vou ficar um tempo sem ter colheita do meu alecrim. Sim. Então, se eu quiser usar pequenas partes, eu corto pequenas partes, uso aquilo e continuo cuidando para ela. E tem um jeito certo de tirar esse alecrim, por exemplo? Eu devo cortar ou eu posso só puxar? As duas formas. Se você for usar uma quantidade maior, você pode cortar mesmo o galinho dele, né? Vou até mostrar aqui, por exemplo. O certo é cortar. E daqui você ou tira as folhinhas ou coloca para decorar em cima de uma bonito, carne. Né? Aquela carne que foi pro forno, ali com umas nossa, batatas em fica volta lindo colocar e um raminho o de raminho. alecrim. Além de dar o sabor, você consegue decorar. Então é muito bacana. No mesmo vaso eu posso colocar 2 tipos diferentes de muda? Pode colocar, quanto maior o vaso, melhor vai ser, porque elas vão conseguir se desenvolver mais. Só que eu até coloquei o manjericão verde junto com o roxo nesse primeiro vaso. Aqui na frente, ó. E não misturei com uma hortelã, que eu te falei, como ela caminha meio rasteira, ela vai atrapalhar o crescimento. Então, plantas com características semelhantes eu coloco, por exemplo, o manjericão com alecrim, daria uma jardineira bonita. Aqui do lado, salsinha com cebolinha. E não vou misturar orégano, o tomilho que tá aqui. Vou até tirar um pouquinho para você sentir também, ó. Isso é o que eu mais gosto da horta. É ficar sentindo os perfumes. Não abre o apetite? Nossa, com certeza. Não, Se você vai cozinhar, você vai lá e já pega. A comida vira outra, né? Vira outra. Vira outra. Tempero é tudo, é tudo. O pessoal aqui nas redes sociais está perguntando como que se cultiva o orégano. Da mesma forma, o orégano, esse aqui eu te dei é tomilho, esse aqui é orégano. Vou pedir para você pegar com a outra mão para não misturar muito o aroma. São as que mesmas delícia. condições que a gente falou, pelo menos 4 horas de sol por dia. Tá. Rega, a gente fala assim, a maioria, por exemplo, na minha, eu tenho uma loja no interior de São Paulo. A maioria a gente rega todo dia, porque lá é muito sol. Quando para de fazer muito sol, venta. Então, a gente rega quase todo dia. Para você medir num apartamento, por exemplo, que está protegido, às vezes nem chove em cima da planta, você usa o famoso dedômetro. Eu venho com o meu dedo e toco o substrato. Dedômetro. Não, é literalmente dedômetro mesmo, é nosso medidor. Tá. Eu toco o substrato e vejo, se ele estiver úmido, eu pulo aquela rega, e se ele estiver molhado, quer dizer, ao contrário. Ao contrário. Úmido eu rego, molhado não rego, é isso? Isso, molhado Tá. você pula e deixa para o dia seguinte, aí você vai conseguindo controlar a umidade e a saúde da planta, porque todo encharcamento não é bem-vindo. Perfeito. Então, falta de água vai prejudicar a minha planta, mas excesso de água também. Também. Todas elas, independente de ser tempero, hortaliça, fruta, orquídea, o que garante um sucesso e uma vida longa é a minha observação. Não adianta eu te falar, olha, planta esse alecrim e coloca no sol que dá certo. Você tem que, no dia seguinte, na hora de regar, em vez de só molhar, tem que olhar para a planta. Ela tem que continuar com uma aparência saudável.
né? Então, essa relação que você cria quando você traz uma planta para perto de você é uma convivência que vai, se você desenvolver observação, a resposta vai ser muito boa. Não adianta só eu chegar, molhar e sair andando ou cortar. Você tem que entender, né, a sua planta. Conhecer mesmo Quando você observa, ela. você vê se tem uma praguinha que apareceu ali de repente, um pulgão, uma cochonilha, e vai partir para um tratamento. E é uma terapia, né? É gostoso cuidar das plantinhas. Plantaterapia. Plantaterapia. A gente tem um canal no YouTube, né, só com dicas de jardinagem, que é o Vilanina TV. E eu recebo muita mensagem pelo YouTube, pelo Instagram também, de pessoas que conseguem controlar. Claro que tem tratamentos com acompanhamento médico, Sim. mas controlar a ansiedade e depressão com o cultivo de plantas. Muito legal. Então, esse foco que você dá, essa atenção que você dá é importantíssima. O site do Randall é www.jardinagemonline.com. Isso, esse é o meu curso de jardinagem online, que é muito bacana, a pessoa pode fazer da onde quiser, da forma que achar melhor. E tem as aulas que eu ministro abertas. Esse sábado agora eu vou estar na Vila Madalena, aqui em São Paulo, na Feira Vem Verde. Fica aí o meu convite para você, que é de São Paulo, está de passagem por São Paulo, Feira Vem Verde, na Vila Madalena. Vou dar uma aula de coquedama, mas vai ter... legal! O dia inteiro vai ter bate-papo sobre cultivo, troca de semente, troca de muda, então fica aí Convite o meu feito, convite. então. Prazer recebê-lo. Muito obrigada, Obrigado viu? a você.